to have both of them in the same time zone, so it's easy for us to coordinate. And I would not be spending a lot of time on introduction because they are not new for us. But Muito bom I was just tê-los na mesma, speaking all the time. no mesmo horário, no mesmo fuso horário. So Eu vou falar um pouco da apresentação deles, não vou me delongar. O irmão Eric, ele serve como coordenador nacional de todo o país do Canadá. Ele também, ele já está nesse caminho há mais de 44 anos. Ele recentemente, ele se aposentou da sua profissão de jornalista. Ele também é um instrumento para iniciar muitos centros no país do Canadá. No Canadá, Edmonton, por exemplo. E nossa segunda convidada de hoje é uma convidada muito impressionante, alguém muito impressionante. Ela foi escolhida para representar a Brahma Kumaris e nas Nações Unidas está lá desde 80, há mais de 40 anos agora. Ela está envolvida nesses 4 P's, o P da paz, das pessoas, do planeta, da prosperidade e da parceria. E ela também faz parte do corpo diretor do IVO, Imagens e Vozes de Esperança. Então agora vou falar do poema sobre o tema de hoje, que é essa mente aberta, receptiva. O irmão Eric e Sister Gayatri, eles são muito abertos, a mente deles é muito receptiva. Eles têm um interesse muito grande na espiritualidade, uma mente leve. A decisão deles é perfeita, cheia de equilíbrio, não toma lados. E isso provê alívio para aqueles que estão um pouco fora do eixo. Eles são muito próximos, eles mantêm o coração muito aberto e essa motivação deles dá também respeito a outros. Eles são capazes de identificar Maya de uma distância ao manter uma visão de longo alcance. Nós temos muita fortuna em tê-los conosco, porque nesse mundo que muitas vezes as coisas são difíceis, eles são como uma dádiva, porque eles são eternamente, espiritualmente, muito especiais. Então agora eu quero que Sister Cláudia dê as boas-vindas. Bom dia a todos, boa tarde e também boa noite a todos. Aqueles que estão no fuso horário da Índia. Esse tema de uma mente aberta, receptiva, é muito bom. Nós precisamos aprender até o último momento na vida. Quando a gente para de aprender, a gente está pronto para uma próxima vida. Nós também precisamos aprender de uma maneira aberta, a ver tudo. Eu sempre aprecio como o Eric é tão aberto em lidar com as notícias, prepará-las. Eu mesma posso dizer que, como médica, a gente foca em coisas como diagnóstico, tratamento, e algumas vezes a mente fica muito focada só nisso. Então eu sempre observei Eric e aprendi dele, porque ele mantém essa atitude aberta, e Sister Gayatri também. Ela trabalha com uma dimensão, com um mundo muito diferente, lidar com pessoas de raças diferentes, e ela também tem uma mente muito aberta. Então hoje nós vamos aprender muito de ambos, e eu estou realmente aberta a ouvir e abrir ainda mais a minha mente. Muito bem-vindos aos dois. Então, vocês vieram de um avião desde Nova York, passando por Montreal e chegando a Vancouver. Então, um lindo dia. E essas flores são para vocês. Então, essas rosas já da primavera,
a Páscoa se aproximando. Muito obrigada. Desculpe a interrupção, eu fiz um anúncio sobre tradução. Então, esses anúncios, eles não são necessários de serem traduzidos. Então, continuando o programa. O Eric, então, falando, Gayatri de olá, que bom estar com você via Zoom para termos uma conversa. Eu gosto da forma que Manoj comentou sobre você, que você é uma personalidade impressionante. Então eu devo estar impressionado com você. Esse tema é um tema que eu ainda não pensei muito. Não é uma virtude que eu já pensei muito a respeito. Eu já pensei em ser uma pessoa bem maluca, open madness, mas não open-mindedness. Essa receptividade, eu sinto que isso é fascinante. Não sei como você percebe, como você definiria essa virtude de ser receptivo, aberto, versus essa atitude de ter uma mente fechada. E como você avalia? Como que eu posso avaliar quão aberto eu sou? A gente usa essa palavra, mas será que algumas vezes alguma coisa fecha a minha mente? Eu quero ouvir de você esse aspecto e saber como você define e quão aberta deveria ser essa mente. Será que ela vai ficar aberta demais e vai acabar entrando o que não deveria entrar? Quais são os seus pensamentos? Obrigado, Eric. Primeiramente, eu não percebi que esse programa, esse episódio, ele é dedicado a Daddy Yankee. Então eu fiquei muito feliz de ouvir isso do Manoj, porque é claro que a mente de Daddy Yankee era excepcional e eu sei que nós dois tivemos a experiência de visitar a mente de Daddy em várias ocasiões. Então eu quero começar com uma história. Eu ia mencionar uma citação, mas então eu gostaria de começar com algo referente a Daddy. Daddy Yankee uma vez disse para mim: Gayatri, não pense. E eu fiquei um pouco confusa. Daddy, não pensar? Ela disse sim. Eu quero que você não pense. E aí eu fiquei assim um pouco pensativa. Pensar é um dos direitos fundamentais do ser humano. E Daddy Yankee está me dizendo para não pensar. E aí, como assim? Será que eu estou desobedecendo alguma coisa que ela está falando? Será que eu não estou perdendo essa oportunidade que ela está me oferecendo? E aí eu falei, Daddy, se eu não pensar, quem vai pensar por mim? E ela disse, eu vou pensar por você. E eu pensei, uau, você vai pensar por mim? Eu não penso, Daddy. Porque, Daddy, eu não sei se você é capaz de fazer o que você vai pensar para mim. Então eu levei de maneira leve a orientação de Daddy. Mas hoje, quando uma noite estava falando, eu fiquei pensando, será que eu aproveitei essa oportunidade que foi dada por Daddy? Como é que eu falaria sobre esse assunto de uma mente aberta? Seria uma Gayatri totalmente diferente. Uma Gayatri que passou pelo filtro da mente de Daddy Yankee. Isso seria uma novidade, não seria? Então eu pensei em começar com essa história e para responder a sua resposta, Eric, de como que eu observo, como que eu percebo essa abertura mental, para mim, quanto mais aberta a minha mente é,
mais honestidade eu terei sobre os meus pensamentos. Todos os dias as pessoas nos perguntam: como é que você está? Ou Om Shanti. E como é que eu respondo? Como é que a minha mente responde a isso? Porque a sua mente, os seus pensamentos são sempre a resposta inicial. Eu respondo porque eu quero que as pessoas pensem que eu esteja bem. Então eu sempre tenho de ser uma pessoa positiva, legal com as pessoas. Então eu vou fechar a minha mente para os sentimentos que estão internos. Eu vou dizer: estou bem, enquanto ao passo que eu não estou. Então um aspecto dessa mente aberta é apreciar. Eu devo reconhecer que as pessoas apreciam a honestidade. Eu devo ser honesta com as pessoas do nível da minha mente. Porque é a partir da mente que eu vou responder como você está, ou ao cumprimento Om Shanti. Então eu tenho essa metáfora. Então às vezes a gente olha para a metade vazia do copo. Então nós precisamos entender que ter uma mente aberta não é você ficar buscando algo, mas é, na verdade, algo que eu deveria ter para a minha vida. Há o valor em desfrutar daquilo que eu já tenho. Então, ter uma mente que é capaz de ser honesta, aberta e criar esse sentimento de contentamento. Então, ser contente com o pouco que eu já sou capaz de abrir a minha mente, manter essa honestidade profunda. Outra coisa que você mencionou, eu sinto que é muito importante, você mencionou que a mente aberta como uma virtude, um valor, e eu sinto que é super verdadeiro. A gente tem uma lista de virtude e nem sempre uma mente aberta, receptiva está na lista, porque é uma característica positiva, é o que nos convida a pensar de maneira reflexiva. E isso é uma coisa muito importante agora. Eu vou parar por aqui. Não pare. Continue. Agora que as nossas mentes estão se abrindo, o Eric disse. Então eu gosto muito de como você define as coisas. Essa expressão open-mindedness. Será que é a mente que abre ou será que é o intelecto que abre, Gayatri? Será que há uma diferença nisso? Porque em inglês a expressão é uma mente aberta, uma mente receptiva. Mas será que é o intelecto que está abrindo ou é a mente? Então essa importância que você já mencionou de processar os meus sentimentos com honestidade. Mas mencione pra gente o que é uma mente aberta, o que é um intelecto aberto. Quando nós falamos sobre uma mente aberta, ela está junto do intelecto divino. É uma qualidade do pensamento, porque a mente cria pensamentos e o intelecto também cria pensamentos. Então, ambos produzem pensamentos. Mas em relação à mente, a mente não tem uma sensatez por si mesma. É no intelecto que esse significado, essa percepção acontece. Então, como fazer com que algo faça sentido? Isso tem a ver com o intelecto. E é por isso que o intelecto é chamado o terceiro olho da sabedoria. O intelecto é como o olho da alma. A alma é um ser único. O intelecto, quando ele é capaz de discernir e decidir, de compreender e de
extrair o significado de algo. E profundamente no nosso intelecto está a nossa consciência. Isso determina a qualidade do pensamento, ou a qualidade de pensar. A mente, como nós já ouvimos, tem essa metáfora que sempre permanece comigo. A mente é como um cavalo selvagem, com muita energia, mas sem muita razão, muita lógica. Imagina, ter muita energia sem ter cabeça para usá-la. Sem essa percepção do que... Então, essa mente que tem energia, mas não sabe bem como se direcionar. Então, a mente, ela está muito conectada com os órgãos dos sentidos. Inclusive, a mente é totalmente manipulada pelos sentidos. O que quer que os sentidos queiram, a mente apoia. Então, os pensamentos surgem na mente via a porta dos órgãos dos sentidos e a mente se sente sobrecarregada. Então, tem aquela imagem da pessoa sentada, cavalgando e segurando as rédeas. Aquelas rédeas não são dos órgãos dos sentidos, mas sim da mente, para que ela possa reconectar-se e ela pode liberar-se da influência que os órgãos dos sentidos fazem na mente, e então de modo que a mente possa se conectar com esse nível de pensamento mais elevado. Então o intelecto é capaz de cooperar com a mente em discernir o que está correto ou não. Então é isso que eu observo na minha experiência e compreensão. Então o Eric menciona, eu fico impressionado quando eu penso nessa questão de ser aberto. Eu penso, quão aberto é a minha mente? Aí eu fico pensando, mas aberto a quê? Porque se alguém bate na minha porta, eu posso abrir a porta. Mas eu não vou abrir a porta para qualquer um. Se é algo que eu não queira, eu não vou abrir a porta. Então a minha pergunta que surge é, eu mantenho uma mente aberta para aquilo que eu gostaria de estar aberto? Então, como eu não sei o quão aberto eu sou, eu não pensei tanto sobre isso. Como um médico que analisa a mente e ele diria, olha, talvez a sua mente seja aberta, mas não tanto, possa abrir um pouco mais. Como um médico, como é que você avaliaria uma mente aberta versus uma mente não tão aberta? Como uma médica, eu sinto que eu não avaliaria. Nem como um médico espiritual ou como essa personalidade imponente que você é. Ele está usando essa qualidade que o Manoj mencionou. A mente é um espaço muito privado. Então, tem essa questão da dignidade. Cada um tem de fazer isso por si mesmo. Claro, a gente pode facilitar o processo, estar disponível. Eu sinto que quando eu estava pensando nessa abertura mental, eu fiquei feliz que você está me entrevistando, porque eu sei que você é uma pessoa muito pé no chão e eu sei que você ia acabar me deixando, assim, focando em coisas importantes com as suas perguntas. E eu pensei, será que eu tenho uma mente aberta? E como é que eu detecto a abertura da minha mente? Como é que eu conecto com essa abertura? Então eu fiquei fazendo várias perguntas. Como é que eu sei que eu não estou com uma mente aberta? Como é que eu sei que eu não estou? E você pode dizer, é uma pergunta negativa, mas pode até ser. Mas para a gente se conhecer, a gente tem de saber o que está faltando para saber o que também existe. Então, eu fiz essa pergunta. Como é que eu sei quando eu não tenho uma mente aberta? Há duas coisas que surgiram.
duas coisas muito óbvias sobre a minha personalidade. A mente não está apenas conectada ao seu intelecto, porque nesse caso o intelecto ajuda a mente a funcionar, mas a mente também está conectada ao meu comportamento, aos meus hábitos, é algo holístico. Então eu fiquei me observando e eu observei que uma coisa, quando eu percebo que eu não tenho uma mente aberta, é essa atitude de ter uma tendência, de ser tendencioso sobre o eu e o meu. Baba às vezes fala que a gente tem de renunciar o eu e o meu da consciência de corpo. Então, e aí eu sei que a minha mente fecha quando o ego do eu surge, e o ego do eu em termos de respeito, eu tenho de manter esse respeito, ou de receber esse respeito. Esse é a minha compreensão, essa é a minha experiência, essa é a minha especialidade, conhecimento. Essas todas são tendências de eu e meu. E no momento que eu quero entender algo, e essas situações são uma tendência na forma que a gente avalia a nós mesmos. E essas tendências que são disseminadas, né, que são difusas, isso faz aparecer o nosso ego. E um outro lado que eu percebi que a minha mente se fecha eu chamo isso de um pensamento polarizado. Eu sinto coisa em preto e branco, em dois, como certo ou errado, e eu não vejo as experiências no meio. Eu vejo as coisas como negativo e positivo, e eu não vejo o processo que a pessoa está passando. Ou eu vejo o ponto de partida, o destino, mas não vejo a jornada. Se eu apenas vejo as pontas do espectro, eu estou com o pensamento polarizado, a minha mente não está aberta. Tem de ser assim, porque é assim que é, porque é assim que eu vejo. Então eu sinto que isso é uma outra coisa que me leva a perceber que a minha mente está fechada. E eu percebo isso, por exemplo, nas Nações Unidas. Eu tenho que ser muito cuidadosa como eu olho alguns assuntos. Porque se eu olho simplesmente dependendo sobre, por exemplo, do conhecimento de Baba. Então, imagine que eu estou falando sobre aborto e é um assunto muito delicado. Aí eu estou observando e eu estou num diálogo relacionado ao aborto. Eu tenho de me certificar que eu estou vendo isso da minha perspectiva, como uma pessoa que tem o conhecimento, o yoga, que pratica pureza, mas eu também tenho de ver isso da perspectiva dos outros, que estão lidando, que eles não têm o mesmo, as mesmas conexões que eu tenho, eles não têm um estilo de vida como o meu, uma forma de viver de acordo com o conhecimento e o yoga. Então, ter uma mente aberta e não polarizar os pensamentos é ser capaz de ver a perspectiva do outro. Porque se eu apenas vejo a partir da minha perspectiva, muitas vezes eu não sou capaz de compreender o que está acontecendo com o outro. Então eu fiquei observando o que me impede de ter essa mente aberta. E aí eu observei que algumas características que eu aprecio, e talvez foi isso que a Dadi Janki me pediu quando ela falou: pare de pensar, deixe-me pensar para você, deixe me abrir a sua mente, conectá-la com a verdade. Então há algumas qualidades. Então o que eu mais gosto desse aspecto de ter uma mente aberta, e uma das coisas que eu sinto que é muito, muito importante,
Então, eu não me sinto como uma médica espiritual, muito mais como uma facilitadora espiritual. Eu sou capaz de ter empatia, não não que eu seja capaz de ter uma previsão. Eu sou capaz de ter uma empatia de como estão sentindo, de por que eles se comportam assim, de onde que eles estão vindo, de maneira que a minha mente esteja menos tendendo a fazer um julgamento. E uma outra coisa que eu gosto sobre uma mente aberta, e tem a ver também com Daddy Yankee, ela me ensinou a ter uma mente aberta e ela sempre me ensinou a tomar o conselho dos seniors e ouvir ativamente como que eles estão se sentindo quando eles estão dando a ideia para mim. Então, às vezes a gente pede um conselho e a mente fica presa no que eu quero que seja o resultado. Então, a minha mente pode se manter aberta, mas também pode estar fechada naquilo que eu quero. Então, essa é uma característica de uma mente aberta. Quando eu peço por conselho e ouço sentimentos, então eu ouço e não sinto que eu estou sendo criticada, ou que o que eu pensei, o que era, eu sinto que aquilo não está comprometendo o que era mais importante para mim. Então, isso é algo que eu aprecio muito sobre uma mente aberta. Eu vou compartilhar um outro aspecto. Aí o Eric brincou, ele disse, não, você disse 4, então ainda faltam 2. Eu percebo que eu não tenho uma mente aberta. Quando eu ouço alguém e a minha mente está ocupada em pensar numa resposta para dar para eles. A minha mente não mais... Existe essa expressão em inglês de que eu já fiz, né? Eu já tomei uma decisão, I made up my mind. Então eu não estou ouvindo o outro efetivamente, porque eu já estou procurando a linguagem que eu quero expressar a minha resposta. Isso não é ter uma mente aberta, porque numa mente aberta eu ouço cuidadosamente, eu ouço o que alguém mais diz para mim. Então, uma mente aberta é ser capaz de tirar a mente do caminho. E um outro aspecto, e nesse aspecto eu tenho bastante trabalho a praticar, é ser humilde. Se você olha o mundo, a gente vive num mundo de experts. Esse é um expert, Eric é um expert na mídia. Então, quando eu estou falando com Eric, mesmo se eu tenho ideias sobre um projeto, eu tenho que ser cuidadosa porque ele é o expert e o que quer que eu fale, eu não posso ser aberta em dizer porque ele é um expert. Quando eu vou para o médico é um expert. Então, esse é o problema, esse é o diagnóstico, esse é o tratamento. Eles ficam presos na profissão. Então, essa humildade, essa abertura mental, é ser humilde sobre o conhecimento, sobre a expertise, em tal extensão que a gente é capaz de admitir que ter uma expertise não significa que eu tenha todas as respostas e que eu saiba exatamente o que aquela pessoa está passando. E então não significa que eu não sou capaz de expressar aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho de ser humilde em relação àquilo que eu sei, mas ao mesmo tempo ser aberto ao que outras pessoas têm de dizer, que é totalmente diferente daquilo que eu possa saber. E se eu ouvir cuidadosamente com uma mente aberta, e aquilo que eu já sei vai ser mais significante, vai ser mais impacto. Então, de novo, isso é aquele aspecto de
sair de pensamentos polarizados. Então, para isso eu preciso de ter a humildade do que eu sei e estar aberto para que os outros. Então, está ok dizer que eu não sei. Está ok dizer, olha, eu não sei todas as respostas. Essas são algumas das características de uma mente aberta. Eu acho fascinante isso, o Eric diz. Eu vou falar um pouco mais devagar, porque eu sinto dos tradutores que você tem uma expertise na precisão e dar nome às coisas com palavras precisas. Os tradutores já devem estar de cabelo em pé, tentando traduzir tudo em outras línguas. Mas eu tenho certeza que você já deve ser recebido esse feedback de que você tem uma opinião muito precisa, muito assertiva. Você sabe o que acredita, o que você pensa, o que você, realmente sente que é. Então eu estou adentrando a sua zona de conforto. Como que você mantém? Você é uma pessoa que tem fé, entendimento, clareza, julgamentos, decisões precisas em relação à sua vida. Como que você mantém isso, que são virtudes, mas ao mesmo tempo se mantém uma mente aberta, de modo que isso não diminua, enfraqueça as suas crenças pessoais, aquilo que você percebe como certo e errado, de perceber que você vai fazer isso e não aquilo. Como você equilibra um lado de você ter muita clareza em ideias e no outro lado abrir mente e intelecto para todos os sinais que você descreveu, como ser capaz de dizer a você, ei, não feche a sua mente, mantenha a sua mente aberta. Como que você equilibra isso? Eu sinto que tem a ver com o que a Cláudia disse sobre ser uma estudante vida fora. Para mim, ela usou o termo, o momento que eu paro de aprender é hora de mover-me. Eu acredito que a minha abertura vem do meu amor em aprender. Eu amo aprender, saber, eu amo novidade, entender coisas de diferentes perspectivas. Então, por exemplo, trabalhar com você, Eric, me ensina isso. Quando a gente faz projetos juntos, você tem uma clareza do que você deveria ou não acontecer. Quando a gente está num processo criativo juntos, não é que eu aceite o que você diz pela sua expertise no seu campo de trabalho. Eu aceito porque eu percebo, Eric me ama e ele está compartilhando algo comigo que eu preciso aprender. Ele é meu irmão. Então, se eu tenho esse amor por aprender e eu também mantenho essa confiança no relacionamento daquele que eu estou trabalhando, isso me abre o meu potencial de aprendizagem. Isso para mim é muito importante. Eu sei, tem a ver com intenções. Abrir a sua mente, permanecer aberto. Então você aprende nessa zona de confiança. Então você percebe que a intenção do outro não é mudar você daquilo que você é, mas é, na verdade, convidar você para um processo do qual você vai emergir como um eu melhor. Será uma versão melhor de você mesmo, você será capaz de ver as coisas de uma outra perspectiva. Para mim, isso é muito importante. Então, eu não me perco de quem eu sou. Algumas vezes eu trabalho com pessoas que desafiam quem eu sou e que desafiam os princípios que eu vivo, mas ao mesmo tempo eu vou além disso, mesmo se isso é o que eu estou absorvendo da intenção,
se eu realmente valorizo, se eu sinto que há algo que aquela pessoa tem de me ensinar, que eu tenho de aprender para me tornar experiente, então eu transcendo e digo, sabe o quê? Eu vou me manter protegida. Eu vou me proteger dessa pessoa, mesmo se a intenção dela é chacoalhar a minha fundação. Porque o que eu quero fazer é me ajudar a entendê-los melhor. Quando a minha intenção está limpa, quando a minha intenção é digna, eu vou continuar a me engajar com a pessoa, sem pensar que eles vão me chacoalhar ou que eles querem me tornar uma pessoa menor, menos. Essas são algumas das estratégias que eu aplico. Eu sempre, por exemplo, se alguém está falando comigo, eu me pergunto, quanto que eu sei desse tema que a gente está conversando? Vamos ser verdadeiros aqui. O que eu tenho que te aprender aqui? Quão digno de confiança essa pessoa é e essa informação que eles estão me dando? Quanto que eu confio nisso? E a outra questão é, será que eu já levei em consideração dentro dessa área que a gente está conversando? Será que eu sou capaz de levar outras ideias em consideração fora da minha zona de conforto? Será que eu já levei em consideração o que essa pessoa está me trazendo sobre esse assunto? Então, antes de eu vou para essa tendência do eu e meu, quanto que o meu ego está tentando se preservar e o quanto do meu autorrespeito eu estou querendo influenciar as outras pessoas sobre o assunto, que eu sinto que seja muito importante. Eu não quero influenciar o pensamento deles, eu quero que eles sejam abertos na forma que eles pensam sobre algo. Essas são algumas das formas que eu trabalho e eu sinto que ao fazer isso eu me mantenho firme no que eu sou, naquilo que eu sigo, mas ao mesmo tempo eu me mantenho aberta a aprender, porque esse amor por aprendizagem é profundo nos meus genes. Eu não era uma aluna de nota A na escola, mas no momento que eu entrei nessa jornada espiritual, eu passei a desenvolver amor pela jornada da vida. Se os professores soubessem quão expressivos, tão importantes, né, o seu intelecto e mente são, eles estejariam lá com honras. Eles não perceberam. Então, o Eric continua perguntando, essa questão da mente aberta, talvez um elemento chave na habilidade de mudar a nossa atitude e também a nossa atitude. E pode ser que a nossa atitude aos outros não esteja mudando devido a não termos uma mente aberta. A mente aberta tem a ver com a empatia, que permite que você sinta mais empatia. A mente também está conectada aos sentimentos. Então, uma mente aberta cria sentimentos abertos. Como é que uma mente aberta muda os sentimentos que você tem pelos outros? Eu tive pensamento sobre motivação, mas você já respondeu o que te motiva a ter uma mente aberta. Você mencionou essa importância do amor pelo estudo. E para mim uma motivação é querer amar o próximo. Se eu sinto que eu não tenho amor verdadeiro pelo outro, eu sei que há algo em mim que interfere com a minha habilidade de amar. Muitas vezes é o meu ego, a minha mente fechada. Então eu mantenho esse desejo de amar todos. E isso força que a porta da minha mente abra. E aí, então, eu observo algo neles que de outra maneira não observaria. Como é que você se conecta com esses sentimentos? Então, você disse que ainda tem muito trabalho a fazer. Eu não sinto, eu sinto que você já foi chacoalhada por Daddy Yankee e também pelo chefe supremo dela. E você foi reformada. Eu já te conheço há 40 anos.
a gente pode perceber mais facilmente a transformação nos outros, mais do que a gente vê em nós mesmos. Então eu percebo não que você esteja sendo mais suave, mas eu sinto que o seu coração, ele cresceu e agora ele é mais visível. Porque algumas vezes eu não vi o seu coração porque eu ficava impressionado pela sua imponência. O seu coração agora está se tornando mais e mais visível. E eu fico pensando se isso não tem a ver com essa abertura, essa mente aberta. Ele se expande cada vez mais na sua atitude com cada um. Eu vejo você algumas vezes segurando algumas ideias, mas ao mesmo tempo aberta. E eu percebo que você é firme em relação a algumas ideias, mas o seu coração expressa a abertura. E para mim esse é um nível mais elevado de abertura. Não apenas a mente, mas o coração também aberto. Eu sinto que a abertura, essa mente aberta, é um processo espiritual transformativo que apenas acontece nesse caminho espiritual. Outro dia eu fui ao médico. Aí o Eric brincou, é o médico físico dessa vez? Ela disse sim. Ele escreveu um livro, ele é um cardiologista e o livro chama... Ele é indiano, ele trabalha no Hospital Judeu de Long Island e ele estava falando de hipertensão e ele me disse... Ele estava conversando com um especialista em hipertensão e ele acabou de fazer um curso de meditação mindful com o fundador da meditação mindfulness. Se você for a ele, ele vai dizer para você, você vai ter que fazer essa prática de mindfulness, porque apenas, de acordo com ele, é apenas a meditação mindfulness que afeta os níveis de cortisol. Então, e aí ele falou, e a sua meditação? O que a sua meditação faz? E eu me senti visualizando. Então, eu estava pensando desse tema de hoje. Aí eu pensei, se você mantém uma mente aberta, esse é o estímulo para abrir todas as artérias, deixar o coração relaxar, o sangue fluir, e isso diminui a pressão arterial. Então, você não vai precisar dessa meditação, você já está fazendo, ele disse para mim. Então, essa atitude de uma mente aberta tem um impacto fisiológico no corpo, principalmente essa questão da pressão arterial. Um outro benefício que eu tomei de entender esse aspecto da mente aberta é muito difícil. Esse amor, a gente falou do amor por aprendizado e o amor pelo outro. Se eu me rodeio e se eu uso o que eu faço em termos da prática de meditação, a prática, o entendimento de Gyan, se eu me rodeio disso e me torno como que insular, eu me sinto totalmente sem a influência, né? Então, muitas vezes eu fico numa mentalidade nós versus eles. E aí eu não sou capaz de servir o outro se eu fico nessa atitude polarizada também, né? Então, eu não devo pensar que meditação mindfulness é uma forma de atrapalhar a meditação que a gente faz. Nós estamos aqui a serviço. Esse conhecimento é universal para todos. Não importa onde na árvore alguém esteja, o
conhecimento deveria ser tocar todos. Mas se eu fico totalmente isolado e se eu mantenho essa mentalidade nós versus eles, essa mentalidade tende a terminar. Então, se eu observo o que acontece no mundo em termos de religião, política, guerras, mesmo como Brahmis na comunidade BK, se a gente faz esse exercício, se a gente pega algo que a gente acredita que seja verdade e se a gente se isola da realidade e mantém essa atitude de nós versus eles, o que o governo está fazendo é certo versus aquilo não é certo, isso impede a nossa mente de permanecer aberta, ela se fecha. E eu não sei se você já ouviu essa palavra, VUCA, VUCA. E fala dessa situação no mundo, essa vulnerabilidade que a gente está passando no mundo. Então, todos esses elementos de corrupção presentes, conflitos, esse mundo parece ser algo que a gente deve observar. Então, VUCA, V de volátil, o U de um tempo incerto, o C é pela complexidade, e A é pela ambiguidade. Então, se a gente vive nesse mundo com esse estado, então o benefício de uma mente aberta é que nós deveríamos desenvolver então essa qualidade muito importante. O mundo não gosta muito, mas é importante a tolerância. A gente jamais deveria fechar a nossa mente para manter a tolerância dos outros, porque se a gente fizer isso, a gente morre. Então, nós temos de manter uma mente aberta para servir. A gente precisa dessa mente aberta no contexto do mundo que nós vivemos. E o que a tolerância faz? Ela permite a mente ser tão aberta. E a mente aberta à diversidade nas comunidades que nós vivemos, ela nos permite dar a liberdade para as pessoas serem quem elas querem. Deixe-nos expressar a sua opinião, deixe-nos expressar os insights deles, deixe-eles sentir dignos. Isso é muito importante. Isso é muito importante para mim, ser tolerante. Em relação a esses benefícios que eu falei, então essa importância de sentir que eu estou crescendo em ter uma mente aberta, sentir que eu estou crescendo mesmo na comunidade BK. Então, pode ser que eu discorde de algo e aí eu perca a tolerância e não posso servir e eu sentir, não, eu tenho de voltar atrás. Ao que eu dediquei a minha vida. Então, a importância de manter-me aberto, verdadeiro, autêntico. Para isso eu preciso ter uma mente aberta. Eu devo deixar que cada um seja quem seja. Eu não devo impor um protocolo para os outros. Então, antes da gente abrir a perguntas, você quer convidar as pessoas a perguntar? Então, o Eric está anunciando para as pessoas poderem pensar nas suas perguntas. Guys, tem uma dimensão para mim que é fascinante. A maioria das pessoas sabem que na Brahma Kumaris nós acreditamos em Deus. A gente busca ter um bom relacionamento com Deus. Em relação a muitas virtudes, eu gosto de saber como que aquela virtude emana de Deus, de maneira que eu tenha uma referência clara. O amor humano é ok, mas deixe-me experimentar o amor divino para aumentar essa qualidade em mim. Pode ser que isso seja
um tema para uma outra conversa. Você sente que Deus tem uma mente aberta? Deus é uma alma com uma mente aberta ou ele está bem definido na opinião dele? Eu sinto que se tem alguém com uma mente completamente, perfeitamente aberta, é Deus. E Ele é capaz então de observar toda a árvore da humanidade. Para mim, Deus nunca julga. Ele nunca julga uma alma. Ele aprecia todos por quem quer que eles sejam. E Ele é capaz de se relacionar com aquela alma como a alma é. Não é que Deus está dizendo, não é que Ele está se relacionando com aquela alma e Ele diz, come on, veja lá, aqui tem uma oportunidade para ser uma melhor versão de você. E eu estou mostrando o espelho, eu sou o espelho. Deus, eu vou me descrever para você, de maneira que você possa ter uma meta mais elevada, que você possa ser como a alma suprema. Mas isso não significa que o que quer que você se torne, eu vou julgar você, não. Eu vou te chamar número 1. Você é número 1 aos meus olhos, com base naquilo que você se tornou, porque só você poderia ter se tornado aquilo, ninguém mais. A maneira que Deus trabalha as almas demonstra uma mente aberta que é cheia de amor incondicional, e esse amor incondicional é expresso quando Judy Rogers e eu estávamos trabalhando naquele livro Algo Além da Grandeza. Eu sinto que os 3 princípios que nós identificamos na vida de Daddy Yankee como alguém que estava além da grandeza são semelhantes às características de Deus: ver com amor, servir do coração e estar no lugar certo, no momento certo. E isso vem através de uma mente aberta. Deus sempre vê as almas com amor, e é isso que Ele me ensina. Seja consciente da alma e veja o outro com amor, consciente da alma. Desde que o outro possa vir ao seu olhar com a mesma versão de um filho de Deus. Não condicione o seu amor. Sirva a eles com o seu coração. Não sirva pelo que você quer que eles sejam ou pelo que você quer que eles façam. Sirva como Deus te serve, com o coração. E pode ser que você venha comigo para fazer uma reclamação, com honestidade eu ouço. Ou pode ser que você falsifica a reclamação, mas mesmo assim eu ouço. Então isso é servir com o coração. E Deus está sempre presente. Deus está a um pensamento de distância. Ele está sempre disponível, Ele está acessível aos outros. E Deus é assim. Então, essas são as formas que essa mente aberta de Deus, através de que Deus nos ensina a replicar. Mas, às vezes, a gente faz menos, né? A gente não consegue chegar até lá porque nós temos limites, contas kármicas. Deus não tem contas kármicas. Então, como é que a gente pode subir, chegar até esse nível de uma mente aberta, pura? Então, é um assunto de nós nos examinarmos como é que a gente entende essa abertura, essa mente aberta. Isso requer reflexão. A gente tem de ser pensadores reflexivos, que fazem reflexão. A gente tem de ter essa atenção nos pensamentos que circulam na nossa mente. Sabe quando tem um ventilador que fica circulando o mesmo ar? A gente não deveria ficar circulando o mesmo ar. É assim que eu sinto que Deus seja. Eu ainda não tinha pensado tanto nessa virtude. E agora eu sinto que
ao longo da história, a humanidade não tenha descrito Deus como um ser de mente aberta. Há muitas formas de retratar Deus, não apenas como tão de mente aberta, mas ouvindo você, se as pessoas ouvirem e refletirem, elas vão obter uma nova dimensão no relacionamento com ele. É a energia com mais mente aberta no mundo. Eu vou explorar isso numa meditação. Então vamos ver se a gente tem agora todos os tipos de mentes, fazendo todas as perguntas, vindo de perspectivas diferentes. Manoide Pai, você quer compartilhar se há perguntas, pensamentos? Muito obrigada, muito obrigado. Então, há muitas perguntas sobre médicos, porque vocês mencionaram Menses. Então, muitos médicos presentes. Então, uma pergunta sensível foi sobre como um médico, será que eu deveria ter empatia pelos pacientes ou ter simpatia? Porque a empatia me faz consumir a emoção e eu vou acabar sofrendo no fim do dia. Você pode elaborar? Essa é uma pergunta de você, Dr. Manoj? Não está no chat. Então, a diferença entre empatia e simpatia. Quem vai responder? Gayatri. Em dezembro de 2019, eu fui até a Associação de Psiquiatria para fazer uma palestra. E isso foi em Jerusalém. E eles pediram para eu falar num assunto da minha escolha. E eu era uma das pessoas que faziam uma palestra na plenária de abertura. Então foi o médico Sharma que me enviou, que me convidou. Então foi a passagem dele, tinha também um tributo. E eu escolhi o tema sobre... Falei, se você é um médico e você está tratando o paciente como um todo, sem separar os sentimentos dos órgãos, e ficam só com os órgãos e esquece os sentimentos. Eu sei que eles não fazem isso, porque muitos dizem que não é uma questão de apenas um número, mas de como o paciente se sente. Então, nesse assunto de compaixão, surgiu a empatia. A empatia sem a prática espiritual, isso sim pode fazer com que o médico, o profissional, fiquem com essa fadiga da compaixão, porque eles absorvem a tristeza, os sentimentos dos pacientes. E isso vai afetá-los. Mas se você tem uma prática espiritual, e se você tem uma prática saudável, como por exemplo aquele especialista de hipertensão tem a meditação mindfulness, quando você ouve aos pacientes, você usa a sua prática como uma proteção para não tomar a tristeza deles. Então, aquele versão de Baba, não tome tristeza, não dê tristeza. E aí, ao mesmo tempo, você é capaz de chegar até eles para dar uma cooperação que ele deseja. Então, se é ansiedade, através da sua prática espiritual, você mantém o seu estado interno estável, em paz, e permite que essas vibrações pacíficas criem uma atmosfera na sala que impacte o paciente.
Então, não é que eu estou dizendo que não tenha que ter empatia, mas junto de empatia você tem de ter essa prática espiritual para transformar a energia da sala, para dar força ao paciente. E eu perguntei a eles, quantos de vocês integram a sua prática espiritual na hora de tratar os seus pacientes? Ninguém levantou a mão. E aí eu tive de parar de falar porque eu fiquei chocada. É verdade, eu disse. Ninguém faz isso. Então, algumas mãos subiram, foram levantadas. Eles disseram: a gente faz a nossa prática espiritual de manhã, a gente vai para o trabalho, mas nem sempre a gente integra. Então é aí que a fatiga dessa compaixão que surge. Se o propósito da sua profissão é curar e você está tomando tudo isso e está culpando a empatia, então vocês realmente não conhecem o que seja a empatia verdadeira, porque a empatia é parte da compaixão e a compaixão faz parte da prática espiritual e elas devem ser integradas. Senão, como é que vocês vão curar os seus pacientes, curar a si mesmos? Então, o Eric está brincando que então deveria ser organizada uma aula de Sister Gayatri com os médicos. Aqui no Canadá, em Quebec, é que o sistema de saúde está totalmente falido. Não por falta de dinheiro e recursos, mas questões de valores. Então, eu concordo com você. Mais uma pergunta, sim, Manoj? Agora, uma pergunta que deve ter vindo de um psicólogo ou psiquiatra. Vocês falaram bastante sobre uma mente aberta. Então, é uma longa jornada entre ser aquele com uma mente aberta e um coração aberto. Como alguém que é um conselheiro, como um psicólogo, ele deve ser muito com mente aberta. Então, muitas vezes eu não sei como manter esse equilíbrio entre ser aquele que tem uma mente aberta, um coração aberto e sem se perturbar. Acho que tem muito a ver com a resposta que já foi dada. Como é que eu desenvolvo esse equilíbrio? Então, o criador da Mindfulness, ele tocou o mundo inteiro com a ideia. Se você olhar sobre a meditação, Mindfulness é de estar atento ao que está acontecendo no momento na sua mente. Não apenas estar atento, consciente, mas fazer algo com ela. Mas é importante você reservar tempo para fazer isso. Ele não está falando apenas de manhã e à noite, ele está falando integre durante o dia. Na minha prática, que é a prática do Manoj, do Eric, ela está conectada ao não apenas a mente, mas o coração, os sentimentos. Então, existe o coração metafórico e o coração físico, o órgão. E ele diz que o coração metafórico é ser aquela pessoa de um grande coração, um coração corajoso, tudo conectado às emoções. E essas emoções têm um impacto no coração físico. É um livro brilhante. É a história desse médico cardiologista. E é o mesmo aqui. Há 3 coisas espiritualmente que conectam o coração à mente. E é pedido que a gente pratique isso periodicamente durante o dia. Uma é Manmanabhav. Manmanabhav especificamente foca na mente. Tornar a mente aberta. Para torná-la aberta, você tem de conectá-la com aquele
com o único, concentrar-se no único, ekagrata. Essa concentração no único vai abrir o potencial da mente. E o potencial da mente, ele dentro de si possui sentimentos. Então, se eu pratico Manmanabhav 1 minuto por cada hora, ou na extensão de minutos que você queira, toda hora por dia, isso significa que a minha mente está sendo limpa, ela está sendo empoderada, está sendo preenchida com o poder de Deus. Ela está sendo rejuvenescida. Isso é Manmanabhav. Essa é a prática que a gente é convidado a fazer a cada hora. E a segunda prática é Mansa Seva. Mansa Seva é preparar a pergunta que foi feita. Será que a minha mente tem qualificação para servir? E quais são as qualificações para servir quando tem a ver com a mente? A mente, os sanskars e o intelecto, dentre os três, a mente é a porta. Então, são as vibrações da mente que chegam às pessoas. Então, a prática é preparar a mente em 3 níveis. Cheque a qualidade dos seus pensamentos. Eles são puros, elevados? Eles estão gerando luz, estão gerando vida, segundo pensamentos, sentimentos puros? Será que os meus pensamentos residuais, eles infiltram nas pessoas que eu sirvo? Então, deixe que esses pensamentos puros transformem os seus sentimentos. Então, depois tenha bons sentimentos pelo eu, pelos outros. Esses são os 3 pontos que a mente tem que se qualificar. E esse é o tipo de serviço que deve ser feito antes da gente falar algo, antes das palavras surgirem. A nossa mente tem que estar preparada para expressá-las. E o terceiro é Mansarovar. Mansarovar, o que a mente está revolvendo, qual é o alimento que eu dou de nutrição para a mente. É isso que eu tenho também de manter a atenção. Haverá um dia onde esses 3 fatores, eles vão juntamente com a mente aberta, eles vão ser capazes de chacoalhar o mundo também. Então a gente conta com você para estar conosco quando isso tocar, chacoalhar o mundo. Foi uma resposta surpreendente. E agora a próxima pergunta ao irmão Eric, porque é bastante uma coisa que aconteceu na África. Essa questão da atração pelo mesmo gênero. Se eu sei que meu filho ou irmã, ele é filho ou filha é homossexual, como é que eu devo trabalhar isso? É mais que isso, não é? Eu preciso checar 2 coisas. E no trabalho eu testemunhei diferentes respostas dos pais que têm de enfrentar essa situação. E eu fiquei bastante tocado pela diversidade de como diferentes pais reagem. Uma pessoa que era um editor estava na mesma sala e o assunto surgiu e ele ficou bastante perturbado. E a reação dele é que ele ficou bastante perturbado, ele ficou com raiva. E por que esse filho está impondo isso para a família? Porque agora a gente vai ter que viver com esse peso de ter um filho homossexual. E eu fiquei chocado. Ele era bastante mais jovem que eu. Eu fiquei surpreso da reação dele. Uma outra pessoa, que era o meu superior direto,
A reação dele foi tão diferente quando ele descobriu. Isso não foi há muito tempo. E agora a gente está falando na África. Mas é mesmo aqui no Canadá que o pessoal é conhecido tão aberto. E Quebec é a província mais mente aberta. Então esse chefe, quando ele percebeu, ele só percebeu o gênero do filho quando ele tinha 35 anos. Então veja, isso ainda acontece. Apenas, imagina, até 35 anos você está escondendo a sua identidade mesmo aos olhos do seu pai. E era um relacionamento até que próximo. E quando ele descobriu, a atitude dele foi bem diferente. E ele questionou, por quê? Por que eu não observei? Mas por que o meu filho não se sentiu confortável de me contar anteriormente? Então ele se questionou. Ele não julgou o filho. E o outro completamente julgou o filho. E ele não conseguiu lidar com as próprias emoções. E ele falou, tá vendo? É um espectro que a gente tem diante de nós. Pessoalmente, eu não sei porque eu tive esse pensamento, mas me veio o pensamento, se eu fosse um pai hoje, eu diria para o meu filho ou filha, bem jovem, olha, agora no mundo, vocês vão enfrentar isso. E fique confortável. Quer você escolha um lado, outro, ou qualquer cor. A gente ama você, seja você mesmo. E esse seria o meu conselho pessoal. Mas no Canadá, isso seria aqui no Canadá. Nos outros países, eu não sei a cultura, as abordagens. Pode ser que a gente precisasse de mais sutileza, sabedoria. Então, as pessoas de hoje que têm questões de identidade, de gênero, elas estão clamando por serem aceitas e amadas. Elas estão clamando para saber qual é o motivo de você não me aceitar como eu sou. E o debate na sociedade ainda não terminou. Já houve progresso e muito já foi refletido, mas ainda em grandes partes do mundo, em várias partes do mundo, a aceitação dessas diferenças ainda é um grande problema. E está definitivamente conectada a essa questão de uma mente aberta. Algumas vezes eu sinto que apenas uma pequena atitude, e essa atitude ela fecha totalmente a minha mente. E as pessoas não percebem que a mente, ela acaba... algumas coisas são capazes de fechar a mente, né, num piscar de olhos. Então, nos leva a processar através de uma visão limitada. Então, se Gayatri quiser adicionar alguma coisa, não, você já está super correto. Então, eu me lembrei de uma pessoa transgênero e que estava passando por uma questão emocional, uma dificuldade. Ela não sabe muito o que fazer. Uma coisa é quando os pais aceitam as mudanças nos filhos. E eles vêm aos filhos para terem ajuda. Mas muitas vezes os pais eles não têm um contexto para entender. Então esse mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então essa menina veio até mim e eu amava muito ela, eu quis ajudá-la e eu disse a ela que agora é ele, eu disse a ele, por favor, me ajuda a entender, eu não sei o que está acontecendo, você tem de me ajudar, você tem que me ajudar a entender o que está acontecendo com você. Mas a primeira coisa que eu tive de voltar é não vê-la como no gênero que ela nasceu,
mas vê-la como uma alma fora de qualquer gênero e tratá-la como uma alma com um potencial de me ajudar a entender o que estava acontecendo. E eu sinto que foi uma curva de aprendizado profunda para mim. Eu ainda estou aprendendo. E eu disse para ela: você poderia ser um recurso para mim quando essas coisas acontecerem e a gente tem de se pronunciar na ONU ou em qualquer lugar? Você pode me ajudar a entender? E o que isso fez? Como eu me engajei com ele nesse ponto de transgênero, eu comecei a entender que o indivíduo não tem que ser culpado, não é culpa deles. É algo que está acontecendo na alma e está sendo desempenhada e mesmo o indivíduo não compreende às vezes. E é um processo muito forte. Então, é algo muito forte expressado no corpo. Então, o conhecimento do Raja Yoga me ajuda nesse aspecto de que o que quer que esteja acontecendo, reafirmar a dignidade e o valor da pessoa humana. E isso vai muito além do que qualquer coisa física que alguém possa estar passando. E isso os ajuda tremendamente a entender o que está acontecendo, saber que eles não vão ser culpados por isso. Eles precisam de muita ajuda, de muita força, de muito apoio para ser quem eles nasceram para ser, mesmo que seja com um gênero diferente. Uma grande resposta. Tem mais uma pergunta. De novo, uma pergunta sensível. Alguém tem uma opinião diferente de Shrimati. Como descobrir, ter um equilíbrio? O que eu faço? Eu não concordo ou aceito? Porque às vezes eu sinto que o meu ego, ele é acionado quando eu não concordo com a pessoa. O Eric diria: a minha atitude é de ter diálogos e não confrontamentos. O que bagunça é quando a gente não domina essa arte de conversar. Então, essas questões de opiniões fortes sobre qualquer coisa, eu aprendi com o tempo a apreciá-las. O que a gente chama no conhecimento de dançar com o sanskar de todos os outros. Se eu quero dançar tango e o outro quer dançar valsa, ok, vamos dançar valsa e vamos ver. Então, mudar confrontos em diálogos, isso é ter uma atitude de coração aberto, de mente aberta. Entender e apreciar o outro. Então, talvez eu tenha de fazer perguntas. O meu mantra muitas vezes é: será que eu realmente conheço quem está conversando comigo? Eu quero conversar essa pessoa? Eu quero conhecer essa pessoa? Porque quando eu converso, eu percebo que a gente concorda. E a Gayatri está complementando, dizendo que quando alguém discorda de Shrimati, para mim, eu percebo, será que eu estou reagindo com o fato deles discordarem de Shrimati? Será que isso está me irritando? Está me afetando? Qual é o impacto da discordância deles com Shrimati em mim? Antes de responder, eu percebo isso. Se eu percebo que eu me irritei, que eu fiquei chateada, eu digo para eles: olha, me dá um tempo, depois a gente conversa, porque aí eu tenho de limpar isso na minha meditação, no meu diálogo com Baba. Baba, por que eu reagi? Será que tem algo dentro de mim que eu não entendi em relação ao Shrimati? E eu quero defendê-lo, eu quero agora ser um advogado para defender o seu Shrimati? Não. Eu não quero ser um advogado. Deixe-me fazer essa correção. Se eu percebo que a pessoa está com falta de algum entendimento, eu posso até
esclarecer e ajudar a pessoa a ver de forma diferente. E aí eu vou conversar com a pessoa, mas se eu observo que a pessoa realmente discorda porque eles não têm força para seguir, a minha resposta seria de acordo. E eu vou dar tempo, eu nem sequer vou discutir, eu vou dizer, olha, faça o que você sente que é certo. Não vamos discutir isso, faça o que você sente. E depois, o que mais você quiser conversar, eu estou aberta, mas eu não quero dizer o que fazer ou não em relação a Shrimati. Não brigue consigo mesmo, pensando que Shrimati é errado e você está certo. Simplesmente não é o momento certo para você fazer, levar adiante. Não é uma questão de certo ou errado, é simplesmente não é o momento de você seguir, está ok. Isso não impede de você ser meu amigo ou de vir ao centro, o que quer que seja. Então, de novo, essa abertura na mente, esse amor pela alma é muito importante. Respostas surpreendentes, a gente está adorando. Então, o irmão Ashok Mehta, ele vai dar as palavras de agradecimento a vocês, do Dr. Ashok Mehta. Um diálogo tão bonito. Eu gosto muito desse tipo de conversa, de diálogo. Uma maneira lúcida. Gayatri Ben e Eric Pai conduziram. Gayatri Ben, ela é capaz de se sobressair de tantas maneiras. Ela reflete conhecimento de Baba e de idade. E Baba é realmente aquele com a mente mais aberta, que nos aceita como nós somos. Ele não rejeita nenhum de nós. E ele nos conduz a um nível tão elevado. Isso foi explicado pela Gayatri de forma tão linda, tão articulada, pontos importantes e ao mesmo tempo tão suave. Então eu realmente apreciei tudo o que ambos expressaram. Quando eu estava falando com você uma noite no passado, que ao invés de um monólogo a gente deveria ter um diálogo, esse diálogo foi tão bonito, tão excelente. Eu desfrutei e eu sinto que todos nós temos uma mente aberta, esse respeito de que todos somos filhos de Baba. E a variedade faz parte do contexto da vida. Então, eu trabalho como cirurgião. E havia uma época em que muitas vezes eu lidava muito com pessoas de Ayurveda, de homeopatia. E aí eu percebi que isso era alguma coisa que eu não tinha ainda, que eu precisava adicionar essa dimensão à minha vida. E eles me levaram a dimensões bem espirituais que todos nós precisamos. Então, todos nós na medicina moderna precisamos disso, porque a gente se tornou tão orientado pela tecnologia. Muitas vezes a gente até esquece de examinar o paciente, a gente só fica olhando os exames. E hoje em dia a consulta é até através do Zoom. Ele faz a pergunta, você responde. A gente perdeu essa compaixão, essa abordagem compassiva tão bonita que a gente sempre aprendeu na medicina. Especialmente agora eu sinto que eu já estou um pouco velho, eu tinha 20 anos nos anos 50. Então eu costumo mencionar médicos, personalidades como Mahatma Gandhi que tratou leprosos, e o Albert Schweitzer, esse médico alemão que veio da Alemanha para a França, aprendendo a medicina já com uma idade
né, avançada e conseguindo meios para ajudar a humanidade. Isso é surpreendente, é algo maravilhoso, isso me impressiona. Nesses anos da minha juventude como médico, essa mente aberta é algo que todos nós almejamos. Eu sempre senti que a nossa sociedade na Índia é uma sociedade bem de mente aberta de várias maneiras. Pode ter uma mente fechada em outras, mas a gente é capaz de aceitar a variedade de pensamentos, de religiões, a variedade de religiões, de sub-religiões. Muito obrigado, Gayatri Eric Bai, nós desfrutamos muito, muito obrigado de nos oferecer uma visão tão linda do que é ter uma mente aberta. Então agora haverá os anúncios, a meditação e a meditação, ok? Então, obrigada, Dr. Mehta, adicionar essas com as suas palavras de fechamento desse diálogo tão maravilhoso. Esse diálogo, ele trouxe vida, né? É muito bom encontrar, perceber as nossas fraquezas e mesmo assim voltar a esse estágio de quem somos. Então, tantas coisas nós recebemos e nós vamos refletir sobre ela. E agora os anúncios e a meditação final. Então, nós temos essa palestra, o significado espiritual da Sexta-feira Santa e da Páscoa, no dia 2 de abril. Então, ela vai falar sobre o entendimento espiritual desse festival. Será conduzido pela Sister Luciana, a coordenadora nacional do Brasil. E nós vamos continuar a nossa jornada de mente aberta para que nós possamos absorver. Então, na primeira hora haverá exercícios experimentais e na segunda hora, com a Sister Valeriane da Suíça, ela vai falar um pouco mais com mais insights e meditação. Será no dia 8 de abril e ela está passando os horários que estão sendo mostrados. Então, nós tivemos o valor da abundância no mês passado e a gente está falando, trazendo um novo horário do Retiro de Silêncio. Então, haverá domingo, dia 9, e os horários estão sendo mostrados, né? Então, todos são bem-vindos em experimentar o Retiro de Silêncio e a próxima sessão. O próximo valor será de pontualidade e teremos a querida irmã Dr. Dina, de Washington, nos Estados Unidos. Por favor, participem. E toda a informação sobre o programa, todos os vídeos, no website www.vancouver.brahmakumaris.canadá.ca. E agora é a foto. Todo gosta, estou tirando uma foto com os convidados. Então todos podem abrir os vídeos, as câmeras. Então a foto está sendo tirada e depois vai ser compartilhada. E agora a meditação final. Vocês vão conduzir uma meditação, Eric e Gayatri, a gente toca uma música. Vocês podem decidir. Então o Eric disse ok, toque uma música bonita. E a gente vai desfrutar dos sorrisos
Muito obrigado. Vocês disseram que Gayatri, como uma personalidade imponente, e ela tem uma mente e um intelecto imponente, porque essa é como uma aula master de cozinha. Então, a gente vai ter que cozinhar essas ideias sobre a abertura mental. Então, essa é uma receita singular e os ingredientes surpreendentes. Muito obrigado, Gayatri, por dançar comigo. Obrigado pela família. Muito adorável estar com vocês. Eu desfrutei bastante. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigado ao irmão Meta, ao Dr. Meta. E você não é velho, você é sempre jovem. Om Shanti. I feel it now. It's all around me. A silent voice I can't deny. A mother's arms, how they surround me. They sing the beauty of my life. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. I close my eyes. It takes me over. A memory deep down in my soul. And safe from harm to be beside you. A light will shine upon the world. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. This love, this love. It will last forever. It will never fade away. Never cause me pain. You once again, both of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, both of you.